Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se autoritário. Pedro Mexia sente-se o Sputnik e João Miguel Tavares confessa-se estéril. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, já cá estamos todos. Vamos entrar neste Governo Sombra no final da semana em que a oposição pediu a demissão do Ministro das Finanças e em que a Justiça norte-americana derrotou Donald Trump. Havemos de falar disso daqui a pouco. Neste Governo Sombra em que o Pedro Mexia quer ser Ministro do pé. E em que pé é que quer exercer o cargo, Pedro Mexia? Naquele que continua a levar tiros, que é o pé da estratégia autárquica do PSD. Porque o PSD teve nas últimas autárquicas teve um mau resultado e o PS um bom resultado. E, portanto, seria de todo conveniente que, ainda por cima está o PS no governo, que isso fosse revertido ao que virá a ser o resultado. Só que a coisa está preta, não é? Como se sabe, as sondagens, hoje os jornais diziam que nas sondagens para Lisboa, vários candidatos do PSD, putativos candidatos do PSD, incluindo ex-ministros, nenhum deles chegava aos 10%. 10? Bom. Teme-se que as autárquicas sirvam para o povo mostrar um cartão amarelo à oposição, não é? Exatamente, como é clássico, aliás. Sim. Bom, e o que é que o PSD pode ganhar em termos de cidades importantes? Uma cidade. Qual é? Sintra. Não, é verdade. Sintra é uma cidade importante. Tendo em conta as que estão disponíveis, é uma cidade importante. Não é Vladivostok, mas enfim. Tendo em conta as que estão disponíveis, é uma cidade importante. Parece que aquele final da discoteca às 4 da manhã e dizer: se for esta gorda. Tendo em conta as que estão disponíveis, é bastante jeitosa. Eu estava a reagir a alguns franziros de nariz sobre Sintra. Acho que já não faz assim tão depressa. Esquece as queijadas, ó Ricardo. O PSD podia ganhar Sintra. Porquê? Porque esteve quase, da última vez, decidiu apresentar um candidato que não era aquele que o seu eleitorado queria, que ficou em segundo lugar, o candidato apoiado pelo PSD ficou em terceiro, e como o eleitorado ficou dividido, ganhou o candidato do PS, ou apoiado pelo PS, Basílio Horta. Bom, este ano o PSD, as estruturas do PSD, corrigiu o tiro. E vai ser Marco Almeida, que foi vereador no tempo de Fernando Seara, sim, e que foi o que ficou em segundo lugar nas últimas eleições como independente. Ficou a 1070 votos, ou não sei o que mais, de ganhar. Portanto, tem muitas hipóteses de ganhar. Quando houve uma hipótese de haver um candidato ganhador, Pedro Passos Coelho, logo nos órgãos do partido, disse que achava mal. Está nos jornais. Mal, de facto, realmente. O candidato pode ganhar, sou contra. Depois, o que aconteceu? Aconteceu que Marco Almeida queria para ser o presidente da Assembleia Municipal, candidato a presidente da Assembleia Municipal, António Capucho. Aí é um problema, porque o Capucho foi expulso do PSD. António Capucho foi expulso do PSD. Por causa do envolvimento na candidatura de Marco Almeida. É uma expulsão estatutária, não é muito discutível em termos da maneira como funcionam os partidos. Bom, as estruturas locais do PSD disseram não aceitamos, e vai ser um outro candidato. E Marco Almeida disse, não, quero que seja António Capucho. Estava tudo a correr lindamente. Felizmente, parece que alguém teve um assomo de sensatez e vai haver uma coligação PSD-CDS com Ribeiro e Castro a candidata a presidente da Assembleia Municipal. Ou seja, o PSD, pelos vistos, pode vir a ganhar uma cidade relevante. Como? Com uma coligação com o CDS. Como Lisboa, como outros sítios, e, portanto, tanta fita para chegar às conclusões óbvias. Tanta... O Marco Almeida acho que concorre como independente, ainda por cima, não é? Tanta integridade, tanto braço de ferro, para chegar a uma conclusão óbvia. Nos sítios onde os dois partidos juntos têm a possibilidade de ganhar, deve haver coligações. Em certo sentido também foi trocado um incómodo para o PSD por um incómodo, ou um ligeiro incómodo para o CDS, uma vez que Ribeiro e Castro não tem sido propriamente um grande admirador das direções partidárias do partido a que ele já presidiu. Isso é no tempo para opostas.
Sim, Agora está mais calmo. Era mais o tempo para portas do que no atual, mas também tem a sua graça porque ele foi líder do partido e Basílio Horta foi candidato presidencial do CDS há uns anos. Portanto, há ali um grau de confronto pessoal que também pode ser, embora não seja ele o candidato à Câmara, que também pode ser engraçado. Mas tudo isto estava absurdo há uns dias e agora está sensato. E como é que se tomam decisões sensatas? Vendo o óbvio e fazendo contas. Olha, parece que somando ganhamos. Então vamos ganhar. Isto eu chamo de boa estratégia. Qual é o conselho sobre o qual tem maior curiosidade para as próximas eleições autárquicas, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu acompanho as autárquicas normalmente mais pelos cartazes. Aliás, nós já dedicámos aos cartazes das autárquicas há 4 anos uma atenção especial. Exato. Sim. Podemos voltar a fazê-lo. Devíamos fazer, até, sobretudo para os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham na rádio. Foi muito popular na rádio. Desfrutam muito dos nossos comentários aos cartazes. Mas eu estou curioso para saber o que é que se calhar Lisboa vai ser interessante ver como é que se descalça essa bota. Como é que Pedro Passos Coelho descalça essa bota. Eu acho que Pedro acha que esta estratégia... ser surpreendido com um conselho mais remoto. Vai variando, às vezes nós, aliás, assinalámos isso, às vezes aquelas terras que têm nomes, digamos, fora do vulgar. Na Chamusca, o candidato era um senhor Queimado. Exato, mas isso vai variando, lá está. Não estamos a inventar nada. E entretém do ponto de vista linguístico, é o que eu retiro sobretudo das coisas. Mas isso vai variando, não é? Temos que estar à espera. E agora, isto não... Eu percebo o Pedro dizer que esta solução para Sintra é uma solução sensata, embora eu tenha alguma dificuldade em associar coligação PSD-CDS à palavra sensatez, porque ainda me lembro da última e portanto... Mas mais sensato do que dividir o voto. Do que dividir o voto e perder... Sim, uns eleitores do PSD votam num, outros eleitores do PSD votam no outro e ganham terceiro, que é do PS. Mas isso chamo não sensato. Essa estratégia de não ganhar eleições parece-me que Pedro Passos Coelho ficou traumatizado com as últimas porque ele está convencido que ganhou e quem está a ser Primeiro-Ministro é outra pessoa. E por isso eu acho que ele tem uma estratégia para perder agora nas autárquicas, a ver se governa 3 ou 4 câmaras. Pode ser que seja por aí. O coordenador do programa do PSD à Câmara de Lisboa, José Eduardo Martins, disse há dias numa entrevista que a fasquia do presidente do partido, Passos Coelho, para as próximas eleições, que é ter mais câmaras do que o Partido Socialista, é uma fasquia muito baixa. E depois acrescentou... Isso foi um beijinho muito carinhoso, não foi? Se Passos Coelho não atingir sequer essa fasquia, deve demitir-se. Exato, resumo de José Eduardo Martins. Passos Coelho deve demitir-se. Exatamente. Basicamente é o que ele está a querer dizer. Passos Coelho tem a liderança em risco e em jogo nestas autárquicas? É impossível dizer. As autárquicas são em setembro, outubro. O que vai decidir a liderança em risco, eu acho que é menos o resultado das autárquicas do que o estado do país. Se António Costa chegar lá viçoso e fresquinho, coisa que já pareceu estar mais do que está atualmente, se de repente a economia, surpreendentemente, começar a crescer, se o orçamento de Estado bater mais ou menos com as previsões ao longo do ano, e se a geringonça continuar a rodar, aí sim, ou seja, se o diabo não vier, aí sim, Pedro Passos Coelho pode ter o seu lugar em risco e o PSD perder a paciência. Se a situação do país continuar a deteriorar... que o PSD tenha as tais mais câmaras que o PS... Não acho que seja isso que vai decidir. Para já, eu acho que, por princípio, é bom separar uma coisa da outra, não é? Muitas vezes confunde-se as legislativas com as câmaras. Mas como sabes, houve já mais do que um Primeiro-Ministro que se demitiu por causa disso. Eu sei. Primeiro-Ministro. Saudosos Primeiro-Ministros que hoje em dia até são... E ele nem sequer é Primeiro-Ministro. Hoje em dia até são secretários-gerais da ONU e tudo. Mas o que eu acho genuinamente... caminho para outros caras. Mas é o país que vai mandar. Se as coisas estiverem a correr bem para o PS, acho que sim, que as autárquicas são muito, muito, muito importantes. Se já se sentir o país a resvalar outra vez para o buraco, aí eu acho que ninguém tira de lá Pedro Passos Coelho. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro do Pé, sem tiros no pé. Agora o Ricardo Araújo Pereira escolhe o cargo de Ministro do Balanço. E é um balanço positivo ou negativo, Ricardo Araújo Pereira? É um balanço positivo. Quer fazer o balanço dos 10 anos de despenalização do aborto. Exato. Faz agora 10 anos que o referendo, que o sim ganhou no referendo
e vários jornais fizeram o balanço com os números oficiais. O Expresso fez um resumo especialmente eloquente que confirma aquilo que costuma acontecer quando o aborto é legalizado, e que já vários estudos indicavam que aconteceria na altura em que o referendo aconteceu, que é o número de abortos diminui, a contracepção aumenta, as mulheres que morrem a fazer abortos desce para 0 esse número. Nos últimos 5 anos foi 0. Foi 1, na verdade. Nos últimos 5 foi 0, Sr. Doutor. Ok. O 1 foi antes dos últimos 5. Foi antes dos últimos 5 anos, sim. Houve 1, tens razão, e depois tens nos razão. últimos 5, 0. E, portanto, é um balanço positivo. Eu estive pessoalmente empenhado nessa campanha através de uma organização que se chamava Jovens pelo Sim, porque na altura eu não só era jovem. Pensava que ias dizer que considerar que tinhas já foi há estado 10 anos. empenhado numa organização chamada Gato Fedorento. Não. Tudo o que eu fiz no Gato Fedorento não foi para participar civicamente, foi porque uma achava velha que aquilo discussão, tinha graça. sei. Sim, foi só isso. Mas, Tens razão. E eu não costumo, quer dizer, não é muito frequente eu fazer esse tipo de participação. Fico contente de ter participado dessa vez. Acho bem. Surpreende-o, João Miguel Tavares, que o número de abortos tenha diminuído, ao contrário do que os opositores da despenalização previam? Eu não acho que as conclusões sejam assim, na verdade, tão claras. O número de abortos começou por subir nos 3 primeiros anos e depois estabilizou e depois aí sim começou a descer. Não havia números, mas não há números oficiais anteriores a esse. Não há números anteriores. Portanto, não há números anteriores. Nos últimos 10 anos o que aconteceu foi que houve uma diminuição em relação ao período em que começou a haver números fiáveis. Entre o momento presente e o momento em que deixou de ser clandestino, verdade, e passou a haver números oficiais, diminuiu. Mas suspeita-se que, por exemplo, na altura em que o aborto era clandestino, que, por exemplo, na década de 90, fossem 20 mil abortos por ano. Certo. Não. Coisa que é muito superior. Tendencialmente, eu também acho que as pessoas vão ficando mais informadas, vão sabendo melhor o que é a contracepção e também existe uma coisa que não existia, chamada pílula do dia seguinte, cujo consumo subiu 30% nos últimos 3 ou 4 anos. Portanto, isso também tem um impacto imenso. As explicações são as mais variadas. Eu, há 2 ou 3 anos, lembro-me houve um diretor da obstetrícia do Hospital de Santa Maria que justificou isso com a imigração. Foi o Sr. Passos Coelho que, ao mandar tantas jovens embora de Portugal, fez com que o número de abortos diminuísse, porque elas iam abortar fora do país e já não abortavam cá dentro. Portanto, isto dá um bocadinho para tudo. Agora, é evidente que naquilo que o Ricardo sublinhou, eu estou de acordo com ele. É evidente que depois do aborto ser legalizado não há mulheres a morrerem por andarem a fazer abortos em sítios esconsos. Tenho sempre alguma dificuldade de me entusiasmar com os números, porque acho terríveis os números na mesma. Com certeza. Estamos a falar de são mais de 15 mil abortos por ano. Com certeza. Significa que são 40 e tal abortos por dia e significa que em Portugal há 200 abortos por cada 1000 crianças que nascem. E, portanto, eu tenho muita dificuldade Mas, João Miguel, isso daí... em celebrar quase... Claro, isto é horrível, não, é horrível. Com certeza que Dá uma mas volta à tripa. Dentro do terrível... O problema é que a escolha foi sempre essa. Foi dentro do terrível. Preferes o terrívelzinho ou o terrívelzão? Eu não tenho menores dúvidas de apoiar a despenalização do aborto. Tenho dúvidas que não interessam agora para aqui debater na maneira como se faz o aborto no Estado e tudo isso. E acho que há números que são muito duros e as pessoas, quando apresentam os números, têm sempre maneira de os apresentar consoante aquilo que são as suas convicções, do género. Reparem-se, a maior parte das mulheres, quando aborta, nunca abortou antes. É verdade, 70% é a primeira vez. Sim, mas 30%... já abortaram mais do que uma vez e continuam a abortar, porque parece-me também um número exageradíssimo, 1 em cada 3 mulheres. Mas é o que existe e, portanto, como eu sou daqueles que acredita que não existe maneira nenhuma de obrigar uma mulher a ter um filho que ela não quer, eu acho que esta situação é menos má, sente que não há maneira de, acho eu, uma pessoa para quem dá algum valor à vida, achar que esta situação é boa. Não é? Este tema continua a ser fraturante na sociedade portuguesa ou com a despenalização tornou-se menos fraturante, pelo menos, Pedro Mexia? Não, ele não deixa de ser fraturante. Aliás, basta pensar a diferença entre o primeiro referendo e o segundo. No primeiro referendo, o Sim teve 49 e no segundo 59, acho que são esses os números. E claro, porque é que houve essa diferença desses 10 pontos? 10 pontos percentuais, porque em termos absolutos de números não é esse. Mas
foi porque não se disse coisas diferentes, mas disse de uma maneira completamente diferente. Ou seja, o sim ganhou da segunda vez porque acentua muito a questão, algumas destas questões, que agora estes números revelam, e às quais as pessoas são sensíveis, mesmo aquelas que são contra o aborto. Ou seja, mesmo quem tem uma posição filosófica, se quiser, contra o aborto, não é insensível a algumas das coisas boas que podem acontecer, como seja mulheres não morrerem, por exemplo. Isso é uma coisa boa, seja qual for a opinião que se tenha sobre o aborto. E, portanto, essa estratégia mudou. E, por outro lado, aquilo que se pode chamar a agenda progressista em matéria de costumes tende a instalar-se, mais ou menos, historicamente. Isso é assim com quase todos os casos. Agora, isso não muda, evidentemente, a opinião sobre que cada um tem sobre o aborto. Uma coisa é dizer, e é verdade que todos estes dados em si mesmo são positivos e vão de encontro a uma certa ao argumentário do sim. O sim dizia, somos pela despenalização porque a despenalização vai melhorar estes índices, e se eles melhoram, isso é bom objetivamente. Agora, a questão do aborto mantém-se sempre fraturante porque é um dos muitos casos em que há um choque de direitos. Naquela formulação americana, de que é o pro-life e pro-choice, há duas coisas em choque, o valor da vida humana e o valor da escolha da mulher, e haverá, seja quais forem os números, haverá sempre pessoas de lados diferentes dessa barricada, e isso não vai mudar com os números. Mas sendo que esta é a questão, eu gosto sempre de sublinhar, esta é a questão. Eu acho que todas as questões fraturantes, das eutanásias, das penas de mortes, tudo e mais alguma coisa, eu acho que o aborto é sempre a questão mais complexa e mais difícil. Sendo que é uma coisa que nestas discussões também é interessante, sobretudo estou a pensar até por alguma retórica no primeiro referendo, que é as pessoas dizerem menos abortos é bom. Se menos abortos é bom, há, apesar de tudo, uma lógica que não é totalmente não moral em relação ao aborto. Com certeza. O aborto, com certeza não, dizes tu, mas estavas cá. A tua formulação... Estavas cá no primeiro referendo, não estavas? A tua formulação foi... Na minha barriga mandou e coisas desse género. Até as pessoas que são contra o aborto. Eu, pessoalmente, não conheço ninguém que não seja contra o aborto. Não estavas cá no primeiro referendo. Não estavas cá no primeiro referendo. Eu sou contra a penalização do aborto. Contra o aborto eu também sou. Não estavas cá no primeiro referendo. Tu conheces alguém que diga, gostas de aborto? Gosto muito de aborto. Mas isso é muito demagógico, porque evidentemente há pessoas que fazem abortos de repetição constantemente. Para todos os casos. Por isso é que eu disse várias pessoas, incluindo figuras públicas. Por isso é que eu disse que não conheço ninguém. Eu não conheço colecionadoras. Não conheço. Mas existem colecionadoras. Acredito que existem, mas a lei não é para essas figuras públicas. Sim, mas devia impedir, a lei devia impedir. Era uma decisão praticamente banal, no sentido que não era uma decisão com uma carga ética, era uma decisão da escolha da mulher que não tinha, ou seja, não é que não decidissem por uma maneira ou por outra, é que não viam que fosse uma questão moral. Ora, é uma questão moral. Pode ser a favor do aborto e dizer é uma questão moral que eu resolvo a favor dos direitos da mulher. Pronto, essa é uma posição. Mas houve pessoas, e deixou de haver de um referendo para o outro, a dizer, não, isto não há problema nenhum, não há uma questão aqui, o aborto não é um mal. E eu fico contente que as pessoas percebam que o aborto é um mal. Sendo que nesta barriga mandou é uma coisa simultaneamente horrível de se dizer, nesta barriga mandou, mas é absolutamente verdade. Não, estou a falar como tática de discussão. Mesmo formular o problema dizendo, que, por exemplo, que nos Estados Unidos há pessoas que são pró-vida e pessoas que são pró-escolha. Quer dizer, a gente ouve dizer isto e pensa, tu gostas mais de escolha ou de vida? Bom, vida é mais importante, em princípio. O problema é que a vida também se põe na questão da escolha, não é? É um choque de valores. Ou seja, também é um choque de vidas. É importante não esquecer que também é um choque de vidas. Ser contra o aborto ou ser a favor do aborto são duas posições com uma tradição intelectual e filosófica respeitável. Certo. Ou seja, nenhuma delas é uma posição absurda e grotesca. Sem dúvida. São pessoas que valorizam mais um aspecto ou outro por razões de várias natureza, umas por razões religiosas, outras por razões filosóficas, outras por razões médicas, etc. E, portanto, que nos entendamos que o aborto é um mal, é um bom passo. Claro, mas foi por aí que eu comecei. O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro do Balanço e agora é a altura do João Miguel Tavares se tornar Ministro da Repolitização. Mas como? Sem um novo intervalo? Forçada ou voluntária, João Miguel Tavares? A repolitização, não, é forçada, na verdade. Isto é para falar do Sr. Trump. Nós agora temos aqui uma rubrica fixa. Antigamente era José Sócrates, não é? Exato. Mas agora não. Tem, portanto, a intenção de atribuir pelo menos um mérito
Sim, exatamente. Eu sou eleição responsável de por Donald atribuir Trump. méritos a Donald Trump. Atenção, eu acho que até ao fim do mandato do Trump, o Trump são as batatas do programa. Ou é peixe com batatas, ou é carne com batatas, mas é sempre as batatas. As batatas estão sempre... Não pode ser arroz? Não. Sempre pode ser arroz com batatas, sempre. Arroz e batata, sempre as batatas estão cá. Ele tem-nos alimentado e acho que vai continuar a alimentar. Todas as semanas vai haver coisas e cada vez é melhor. São sempre coisas maravilhosas. E de que modo é que se está a dar a tal repolitização? Que eu imaginei que é positiva, é vista como positiva. Sim, eu vejo isso como muito positivo. Houve uma empresa americana que mandou fazer uma sondagem porque tinha a sensação que os seus trabalhadores estavam a trabalhar menos. E, de facto, 29% dos trabalhadores admitiram que estavam menos produtivos porque passavam o tempo inteiro a discutir o Trump e a ler as notícias sobre o Trump. E isso, enfim, para as empresas pode não ser muito simpático, já que a produtividade dos Estados Unidos pode baixar. Eu, sem dúvida alguma, que passei a ler muito mais notícias sobre o Trump e a ver muito mais a CNN e a ler o New York Times do que lia antes, e, portanto, partilho disso. Não sei se a minha produtividade baixou ainda assim tanto. Agora, ainda não foi ao Twitter. Não, isso nenhum de vocês ainda. Eu às vezes vou ao Twitter do Trump. Inscreveu Eu no todas as Twitter. manhãs eu acordo, ponho Donald Trump no Google, só para ver se ele tem o dedo no botão. Não tem, respiro um bocadinho, mas vou ao Twitter ver, porque ele às vezes faz crítica de televisão, isso também me interessa. Saturday Night Live esta semana não prestou para nada. Eu gosto. Não, mas o que eu queria aqui dizer é que toda a gente tem havido muitas comparações com as quais eu já me indignei em relação a Trump, Adolf Hitler, Trump, e na verdade pode ser esse aspecto positivo que o Trump venha a ser a vacina, não o terrível Hitler que vem outra vez pôr o mundo em guerra, mas uma espécie de vacina contra os populismos todos que se estão a alinhar. Enfim, estou eu a ser muito otimista. Mas eu sinto isso da parte de muita gente. Eu sinto muito isso nos Estados Unidos. Mas é que os Estados Unidos são uma sociedade muito forte, uma sociedade civil muito interveniente, e eu gosto de ver esse lado. Há muitas críticas desbragadas, mas também há uma indignação genuína que eu gosto de ver. E essa repolitização é muito importante, porque eu acho que as pessoas estavam todas demasiado habituadas à democracia liberal, não é? Às vezes nós temos alguns problemas com a monogamia, e a democracia liberal era aquela tipa com que nós andávamos na cama já há tantas décadas, e aquilo estava a ficar um bocado monótono, e é bom que venha alguém e agora tente tirar a democracia liberal da nossa cama. Um urso. Para nós percebermos. Um urso tenta arrancar. A minha mulher, deixa-me experimentar agora com um urso. Não, nada disso. Não. O urso está a levar a tua mulher. Não. O urso está a levar a tua mulher e tu dizes, espera, que eu afinal gosto dela. É esse o sentido. Não, afinal deixa-la estar aqui. Isto percebes? Esta minha metáfora é simultaneamente um elogio da democracia liberal e da monogamia. Eu sei. 2 em 1. Tu vais chegar a casa e vais ser... Não sei, acho que não vou ter sorte. Esta semana Donald Trump teve mais uma derrota nos tribunais. Foi-lhe proibido o encerramento das fronteiras a cidadãos de 7 países muçulmanos. Isto é apenas uma derrota judicial ou é também uma derrota de caráter político, Pedro Mexia? Não, na verdade não há diferença, porque foi a segunda derrota. Isto já era isto é um recurso da decisão. Na primeira derrota tinha sido um juiz, que ele chamou pseudo-juiz, que tinha sido nomeado por George W. Bush. Agora, deste coletivo que decidiu por unanimidade, um deles também tinha sido nomeado por George W. Bush, e o Tribunal decidiu 3 coisas. E o outro já deve ser antigo. Eram 3 e um era do tempo do Carter. Um era do ainda. Presidente Carter, sim. E o Tribunal decidiu 3 ou 4 coisas. Decidiu, evidentemente, a substância da decisão que foi comentada, que foi, digamos, não dar seguimento a essa proibição da ordem executiva, mas o mais importante não é isso para mim. O mais importante são as outras 3 coisas que o Tribunal acrescenta. Primeiro, o Tribunal diz... Uma grande argumentação. É bem escrita. O Tribunal diz 3 coisas muito interessantes. Diz usando a palavra Trump como em primeiro lugar, verbo. diz que uma das boas razões também para não dar provimento a esta decisão é que há como houve várias pessoas a dizer coisas, não se sabe muito bem quais são os limites desta decisão, nomeadamente na questão dos vistos, das pessoas que têm o visto, das pessoas que têm o green card, etc. E, portanto, ele pessoas ligadas à administração disseram coisas diferentes e, portanto, há uma grande incerteza jurídica. E isto tem a ver com o amadorismo da presidência Trump e com a mistura enorme entre o que são decisões e o que são bocas e o que são diz que disse.
Esse é o primeiro. Em segundo lugar, isso era outra coisa muito importante, que foi o Presidente tem autoridade para tomar as decisões que quiser, portanto, negando aquela coisa que ele disse, não me deixam governar, mas não podem ser inconstitucionais. Lamento. Lamento, mas esse é o limite. E o último aspecto foi que não há decisões não sindicáveis, isto é, não há decisões em que os tribunais vão comer e calar. Os tribunais funcionam, há separação de poderes e mesmo que ele os insulte, os juízes podem decidir. E, portanto, isto mostra que, apesar de tudo, é mais grave porque a América é que é a potência, mas na Rússia pode-se fazer isto e mandar matar os jornalistas e os juízes, como aliás acontece, como é sabido. Na América é mais difícil, apesar de tudo, há mais defesas e eu espero que isto seja o primeiro de um grande castelo de cartas de decisões que vão cair por intervenção dos tribunais. A esse acórdão do tribunal, Trump respondeu no Twitter, claro, em maiúsculas, e a dizer: vemo-nos no tribunal. Vemos no tribunal, só que é um bocado palerma, porque ele não pensou muito nisso, porque o tribunal... Excepcionalmente, o Trump esta semana foi um bocado palerma. Supondo que ele estava a falar do Supremo, não é? Supondo que ele estava a falar do Supremo, o Supremo neste momento ainda não tem o nono ainda juiz. Está 4-4. Ainda está 4-4. Juiz esse que também não teve palavras necessárias. Sim, esse juiz... Já vamos ao que disse o juiz, mas o tribunal neste momento está 4-4 em termos de juízes supostamente conservadores e supostamente progressistas, está 4-4. 4-4 é um empate significa que a decisão anterior mantém-se. Portanto, se ele for para o Supremo Tribunal, perde. Aliás, foi por isso também que, logo umas horas depois, a administração Trump fez saber vai que reescrever, não vai ser para já, que sim, vai tentar apresentar uma lei com outra formulação, sim, e tal, talvez com minúsculas. Mas talvez não banindo toda uma nacionalidade. E, portanto, apesar de tudo isso, deu alguma... aquela coisa que algumas pessoas disseram, estão para aí uns ingênuos a dizer que o sistema americano tem virtualidades que resistem à demagogia e ao populismo. Tem, felizmente tem, e vamos ver se são... E ele já tem uma historiazinha para provar. Vamos ver se são suficientes, mas tem. Parece-lhe significativo que o Presidente tenha sido criticado justamente pelo juiz que ele... que há uma semana e pouco indicou para o Supremo Tribunal. Ele terá feito essa crítica em privado e depois desdisse um bocadinho. O que ele disse foi o seguinte: ele nunca se desdisse, não é? Não, houve fontes. Foram falando por ele. Fontes ligadas ao juiz disseram o que ele disse foi ele considerou desencorajador e desanimadores os ataques de Trump ao sistema judicial. Mas a segunda versão foi: ele considera desencorajador e desanimador ataques de pessoas a juízes. Não sei que pessoa é que ele estava a referir, mas basicamente ele disse, não era uma referência ao Presidente Trump, era a outra pessoa que está à frente de um país. Achas que é possível que seja para o Sócrates? É capaz de ser possível. É possível. Outro caso da semana foi o da mensagem de Trump no Twitter, a lamentar o facto da filha ter perdido... Passamos agora para os assuntos que interessam. Então ao que interessa, exato. A mensagem de Trump no Twitter, a lamentar o facto da filha ter perdido um contrato com uma loja de roupa. Exato, uma loja de roupa cancelou as vendas de produtos da filha e ele disse, muito injusto. O Presidente da Casa Branca também acha, como explicou depois o porta-voz da Casa Branca, que isto foi um ataque ao Presidente dos Estados Unidos por interposta Ivanka? Por interposta sim, exatamente. Por interpostas roupas comercializadas por Ivanka. Foi o que disse o porta-voz da Casa Branca. Acha que quando uma loja decide não comercializar mais roupas de uma senhora, isso é um ataque ao Presidente porque ela é filha do Presidente. É a mesma coisa que dizer que uma loja que diga a gente não quer cá mais trapos da Stella McCartney é um ataque aos Beatles. E aquilo foi estranho porque não só, portanto, o Presidente da República interveio, o porta-voz interveio também, e depois aquela senhora Kellyanne, com o selo da Casa Branca atrás, disse, eu vou fazer compras agora para combater esta injustiça, eu próprio vou comprar. E sugiro que todos saiam à rua para comprar roupas da Ivanka. Como está nos Estados Unidos, já levou com os processos em cima também. Eu naquele momento lamentei que o negócio da filha do Trump fosse roupa e não o cogumelo do tempo. Porque eu gostava de ter visto um anúncio de televendas com o selo da Casa Branca lá atrás e a senhora a dizer eu consumo e eu sempre dei muita importância aos meus ossos e articulações. Ou aquela pulseira... Sim, aquela pulseira que não fazia nada. Exatamente. Mas
isto o facto de a gente entretém-se com isto. E, entretanto... Aquela do António Sala? Havia duas. Havia a do António Sala, que não fazia nada, e havia uma outra, que uns anos mais tarde, também não fazia nada. Que eles disseram que tinham iões e depois melhorava o equilíbrio. Não era nada. Mas tu experimentaste? Não, mas os cientistas garantiram que aquilo não tinha enriquecimento nenhum efeito em lado nenhum. Agora, os cientistas também disseram que o Donald Trump nunca seria eleito. Enquanto não eram estes. Enquanto nós estamos aqui entretidos, e bem, porque isto realmente tem muita graça, o Presidente. E entretém. E dispõe bem, assim, à distância. Ele está a reverter medidas que tinham sido adotadas para regular o regabof financeiro ao qual Jerónimo de Sousa costuma chamar a especulação, a jogatana, ou seja, aquelas trancas à porta que se foram pondo após a crise, Donald Trump acha que é melhor desregular, é melhor voltar aos tempos antes da crise, e até pior do que isso. Isso é problemático porque, enquanto algumas os tribunais vão conseguindo... E bem, quer dizer, o Donald Trump... Eu acho que a esmagadora maioria das vezes que eu ouvi alguém enunciar as mesmas ideias que Donald Trump tem, a pessoa que estava a enunciá-las tinha um palito na boca. E, portanto, esse tipo de pessoa que está com o palito e diz: isto, sabes como é que isto se fazia? Isto eram muçulmanos todos para trás. E esse é o Jorge Jesus. Essa gente não é. Então é o homem da Alfama. Jorge Jesus quer que o Slimani volte, que era muçulmano, mas quem lhe dera que os muçulmanos não saíssem. Mas as pessoas que têm o palito na boca não costumam terem atenção a esses imponderáveis, de haver de repente um sistema judicial que não permite selvageria e tal. Pronto, estão aviadas as batatas. O João Miguel Tavares fica assim ministro da repolitização. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Aproveito para recordar os ouvintes e os espectadores que queiram vir assistir ao Governo de Sombra que podem inscrever-se no site da TVI. São milhares de clientes satisfeitos. Agora, o Pedro Mexia, já disseste isso na semana passada. Disse. Vais dizer todos Para a semana vou arranjar a maneira de eles dizerem isto na Casa Branca. Inscrevam-se. E que a Kellyanne Conway se inscreva e faça propaganda por isto. Agora, Pedro Mexia sente-se Sputnik. O que é que o pôs a ver estrelas, Pedro Mexia? Tem a ver com as eleições francesas. Aconteceu agora, como todos sabemos... Sputnik é a palavra russa para satélite, fui ver. Exatamente. Há russos nesta história. Há russos em todas as histórias agora, aparentemente. Porque as eleições francesas pareciam estar... a história contada, seria o candidato da direita que ia passar à segunda volta com Marine Le Pen e ia ganhar, porque a esquerda teria que votar nele, como votou no Chirac há uns anos. Só que o senhor Fillon meteu-se lá numas trapalhadas com a mulher, assistente parlamentar, que não assistiu coisa nenhuma, e já está em terceiro lugar nas sondagens. E é bem castigado. Falta aos filhos. É bem castigado porque houve candidatos que se meteram em trapalhadas com mulheres que não eram as deles. Agora, meter-se com a mulher é de castigar a sério. E então subiu ao segundo lugar, e portanto há passagem à segunda volta. O Emmanuel Macron, que é um candidato centrista, digamos assim, de centro-esquerda ou centro qualquer coisa. Bom, ele foi do Partido Socialista, mas deixou o Partido Socialista. Aliás, foi ministro do Partido do foi banqueiro. E também foi banqueiro. Não pode ser assim tão de esquerda. Exatamente. E que está com 23% nas sondagens, atrás da Marine Le Pen, que está com 25%. Esta semana... Mas mais importante do que isso, talvez seja dizer que, apesar de estar em segundo lugar atrás da Marine Le Pen, na segunda volta, se for a segunda volta entre ele e Marine Le Pen, ganha ele. Ou seja, portanto, tem grandes hipóteses de ser presidente de França. O que aconteceu esta semana? Esta semana o boato pelo visto já existia, mas foi lançado e ele próprio respondeu num comício o boato que ele era gay. O que, enfim, não sei em que medida é que continua a ser uma tática ousada, também já foi tentado, também já usaram cá e não deu lá, não sei porque é que continuam a utilizar esse tipo de tática, não sei se é para espantar o eleitorado conservador, etc. Ele falou nisso, disse o nome do senhor e tudo. O Macron é casado com uma mulher 24 anos mais velha, o que causa algum frisson jornalístico lá em França. E fez uma série a antiga professora dele. Exatamente, a antiga professora. Fez uma série de considerações sobre... Os franceses são gajos esquisitos. Sobre se aguentar... Aquilo é tudo... Bom, fez uma série de considerações no 7 de agosto sobre se aguentava fisicamente ou não sei o que mais, e disse: eu sei quem sou. Coisa que não disse Paulo de Carvalho, que disse: quis saber quem sou.
Mas pronto, o que é isto é interessante? É interessante, além desta coisa da lama... Bem citado, Pedro. Bem citado. Além desta história da lama, foi o facto de onde é que veio esta conversa, este boato, de onde é que veio Agora é que entra na comunicação social, de uma agência de comunicação ligada ao Estado russo, controlada pelo governo russo, chamada Sputnik News, que deu ampla voz a várias pessoas. Todos nós sabemos que a Rússia está a torcer pela Marine Le Pen. A Marine Le Pen já teceu várias vezes loas ao Putin e deu voz a várias pessoas, incluindo alguns políticos, empresários. Depois começaram a falar do lobby gay, porque uma das pessoas que apoia o Macron é o companheiro do Yves Saint Laurent, que também é acionista de um jornal e de uma revista. Bom, é preciso ter estudos para acompanhar isso. E portanto, de repente, mais interessante do que a questão da lama e de usar a vida pessoal das pessoas, verdadeira ou falsa, totalmente indiferente, para fins políticos, é esta história da Rússia. Como correu bem a primeira eleição em que eles tentaram determinar, estão a tentar agora mais uma. Desta vez, mais à descarada. Já nem é uma coisa... Olha, nem é uma coisa... o Passos neste momento está a telefonar ao Putin a pedir uma ajudinha para Lisboa. E, portanto, agora esta possibilidade... Fernando Medina que se percate. De eles estarem agora a especializar-se em decidir resultados de eleições no Ocidente é muito preocupante. O candidato da direita, François Fillon, de que o Pedro Mexia já falou, será que ainda pode recuperar do escândalo por ter contratado a mulher e os filhos? Ele está-se a esforçar por isso, mas ele está-se a esforçar por isso, pediu desculpa, não é? Depois de ter andado a empatar, lá veio pedir desculpa, mas parece que a candidatura do Macron está a ganhar gás. E portanto, Fillon vai perdendo espaço. Aquilo é uma questão sensível, é porque, com grande facilidade, tendo em conta aquilo que hoje em dia são expectativas do eleitorado. É preciso dizer que em França não é ilegal contratar, não é nepotismo contratar alguém da própria família. Convém que faça alguma coisa. O problema é que ela disse até numa entrevista, uns anos mais tarde, que nunca tinha feito nada, nunca tinha participado em nada. Depois de repente também já estão os filhos metidos ao barulho. Ler aquilo é assustador. Mas, além de que, deixa-me só dizer uma coisa, porque eu queria também lavrar o meu protesto, porque um amigo do Fillon, que tem uma revista aliás boa, convidou a escrever 2 artigos de crítica literária à mulher, porque ela estava aborrecida, para o qual lhe pagou 100 mil euros por 2 artigos de crítica literária. E eu queria lavrar o meu protesto por essa tabela absolutamente... Se casares com o Fillon, se calhar tens direito a isso. É só uma ideia, agora para visto está na moda. Agora, o problema daquilo é que no caso... é por causa da história do Macron. No caso do Fillon, aquilo passa de episódica estrutural, ou seja, é uma coisa quase que é a impunidade da casta, porque ainda por cima o Sr. Fillon tem um bonito chateau em que aparece nas revistas com a mulher e com os filhos e, portanto, tendo em conta o atual contexto, esse lado de impunidade da casta é muito difícil agora já de apagar. Que vantagem é que o Kremlin verá em Marine Le Pen, Ricardo Araújo Pereira? Eu creio que, aliás, já fiz essa... Não posso começar a frase com creio que. Gera logo uma risadinha. Ora bem, eu fiz, aliás, uma altas expectativas sobre antevisão, eu sei. Eu fiz uma antevisão já sobre desse fenómeno, enfim, há algum tempo, porque me parece que o que trata-se de uma estratégia para que em futuras cimeiras, aquelas cimeiras em que vão todos os líderes mundiais, Donald Trump, Putin e Marine Le Pen possam encostar-se a um canto a cochichar enquanto apontam para o tipo da Coreia do Norte e dizer, olha, o moderadozinho. Acho que é isso. Acho que o tipo da Coreia do Norte que, é uma notícia de agora mesmo, fez o primeiro teste com um míssil balístico desde que Trump está no poder. Portanto, pode haver aí... Então vamos aproveitar melhor a vida e despachar isto para eu me despedir das minhas filhas. Pronto, então está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se Sputnik, com a cabeça em órbita. Quanto ao João Miguel Tavares, sente-se estéril. E foi coisa natural ou meteu vasectomia?
João Miguel Tavares? Meteu vasectomia e à bruta, Carlos. E à bruta. Esta semana, aliás, não se tem ouvido falar noutra coisa senão esterilidade, não é verdade? Escolheu esse tema como contraponto ao balanço trazido pelo Ricardo Araújo Pereira? Certo, Do aborto? Podemos interpretar dessa maneira. Isto é para falar do governo, não é? Mas de facto o governo não engravida ninguém, no sentido em que passou a semana toda a dizer não fui eu, não fiz nada, não fui eu, não sou o pai da criança. Quer citar o Ministro das Finanças, tanto quanto percebi. A citação do exercício estéril é uma citação factual a propósito do relatório da OCDE, que dizia algumas coisas desagradáveis sobre o país, e Mário Centeno, quando questionado ainda sobre a questão do déficit, como é que estes 2,3% foram obtidos, ele disse que isso era um exercício estéril, que não interessava para nada saber como é que os 2,3% foram obtidos. Apenas adequado a quem, com déficit de aritmética, procura déficits que não existem. Exatamente. Portanto, lá está. Sente-se utilizado pelas palavras de Mário Centeno. Primeira vasectomia da semana, não é? Isto é estéril. Vamos cortar. Não, daqui não dá nada. Ora, dizer que saber como é que se chegou aos 2,3% é estéril é dizer que é estéril toda a estratégia económica do governo, no sentido em que os 2,3% foram obtidos fazendo tudo o contrário do que se tinha sido prometido. E, portanto, esse é o primeiro exercício de esterilidade. Mas não foi o único. Houve uma segunda vasectomia que é em relação à Caixa Geral de Depósitos. Porque também aí é tudo estéril. Porque também aí é estéril saber se Mário Centeno mentiu ou não mentiu. Foi que António Costa veio dizer publicamente que isto não interessava nada, citando até Manuela Ferreira Leite, que dá imenso jeito para a esquerda citar hoje em dia. Manuela Ferreira Leite, Pacheco Pereira, eles têm imensas alegadas pessoas de direita que de vez em quando vão buscar para defender as suas posições de esquerda, e Manuela Ferreira Leite deu esse jeitinho, porque também é estéril. Os portugueses não se interessam para nada disto. Não se interessam para nada disto. Ninguém quer saber, ninguém se quer preocupar com o que é que se passou na Caixa Geral de Depósitos. Eu permito-me discordar, porque é evidente que é uma questão importante e, pior do que tudo, é evidente que Mário Centeno mentiu por uma razão simples. É porque ele, no início de todo o processo de António Domingos, contou a verdade. E essa verdade que ele contou no início não tem nada a ver com a verdade que ele foi tentando entortar ao longo do caminho por pressão de António Costa. E, portanto, é isso. Estes exercícios de esterilidade são muito interessantes. Que gravidade é que atribui este episódio daquilo que o Ministro terá dito ou não dito em relação a António Domingos na Caixa Geral de Depósitos? É grave na medida em que me parece que é uma péssima aldrabice. E nós precisamos de bons aldrabões. Eu acho que não só no princípio ele disse a verdade, como ou seja, ele engravidou, não é? E agora está a dizer que não foi o pai. Ele mandou um comunicado para as redações, não foi? Filmou. Eu acho que ele mesmo no início, é que nunca é óbvio, todos os bons aldrabões sabem que ao princípio não se diz a verdade para depois andar a desdizer. Não, a gente mantemos... Aliás, o ideal são as chamadas inverdades, que são uma coisa que ninguém nunca me conseguiu explicar exatamente em que é que diferem da mentira. Uma mentira que se diz no Parlamento. É isso, não é? Acho que é isso, é uma mentira dita no Parlamento. E eu não tenho paciência para aquele Benfica Sporting que costuma haver, que é penalti! Mas de que cor é que ele está vestido? Verde, então não é penalti! E aqui é óbvio que é... Mas no futebol admites ou nem no futebol? Não, no futebol admito porque aquilo não faz mal a ninguém. No futebol, claro, estou só cego. Agora aqui, quer dizer, é diferente. Para mim o caso mais grave de tudo isto é o modo como Mário Centeno veio dizer que isto era uma vil tentativa de assassinato de caráter. Eu estou farto disto. Uma vil tentativa. Nunca há uma nobre tentativa de assassinato de caráter. Nunca. Nunca uma pessoa diz, olha, por acaso estou a ser vítima de uma tentativa de assassinato de caráter com muita categoria. Nunca. É sempre vil. Sempre vil. Mudem o adjetivo. Mas vê nisto consequências penais, como disse o deputado do CDS, João Almeida? Não, eu tinha isto do vil. Chega. Mais que isto eu não sei dizer. Eu gosto de adjetivos e tal. Eu gosto muito disso. Pronto. Palavras. Está bem. Ficamos por aqui. A maneira como as pessoas falam, às vezes. Já viram? O teu momento é mais bom. Eu gosto muito, por exemplo, de ir ao hipermercado e a senhora precisa de um patinador e ela não diz, eu precisava aqui de um patinador. Ela diz, patinador na caixa central. Sempre com esta música. Ninguém ensinou a senhora a música. A senhora apanhou a música e agora diz aquilo com aquela música.
Mais nenhuma profissão usa esta música. Nenhuma. Para quem só chegou agora a esta emissão, estamos a falar de Mário da Caixa Centeno Geral de e da Caixa Geral de Depósitos. Exatamente. Manuela Ferreira Leite, o João Miguel Tavares já o referiu, criticou aqui na TVI os ataques da oposição ao Ministro das Finanças, dizendo que ainda não percebeu se o PSD e o CDS querem dar cabo da Caixa de vez ou se não querem a sua recuperação. Surpreendeu esta declaração da antiga líder do PSD? É só o que faltava, que os partidos da oposição não pudessem fazer oposição. Estamos aqui perante um caso que tudo indica que é uma das grandes, se não a maior burrada que o Governo fez até agora, pelas razões, algumas que já foram aduzidas e outras, que é as comunicações que podem existir e nós não sabemos. Lembram-se que António Lobo Xavier garantiu desde há muito tempo que há SMS e que os SMS provam tudo, mas é mais difícil passar dos mails, que é o que temos agora, para os SMS. Agora, há uma coisa que é clara, que é, desde o princípio, houve um processo negocial, e o processo negocial partiu de uma série de exigências, boas ou mais de António Domingos, não interessa, para o caso, e que o Governo estava a tratar delas todas. E há uma longa negociação dos advogados de mudança de lei. E elas eram 4. Era a autonomia de gestão, era que se aplicassem leis do setor privado e não do setor público, era os vencimentos em valores de mercado e era a quarta... a não apresentação da declaração. A não apresentação da declaração de património. Mas fiquei impressionado com as 4. Foste incrível. Como assim? Nada. Eu nunca consigo. Porque tu disseste são 4 e disseste as 4. E disseste as 4, eu nunca consigo. Eu não consigo 2 pontos em geral. E já consegui 4 pontos é incrível. E tu já viste o Ângelo Correia? O Ângelo Correia às vezes diz assim: eu sou contra esta medida por 17 ordens de razões. E vai lá. E começa só que à quinta a gente esquece e já não percebes. Eu sempre achei. Quem é que está a contar, afinal? Mas as pessoas dizem, há 5 razões e conseguem dizer. E conseguem realmente dizer desculpa, era para te elogiar. E, portanto, o próprio governo, neste processo, como disse o João Miguel há bocado... Eu acho que ele retoma como se não tivesse acontecido. Um profissional. Quando houve alguns problemas, quando houve algumas dúvidas sobre... mas mudaram a questão dos estatutos dos gestores públicos, foi de propósito, e o Governo fez questão de dizer, foi de propósito, isto não foi por acaso. Ou seja, o Governo, em vários momentos deste processo, diz, nós estamos a fazer este processo negocial bem feito, com as exigências que nos estão a ser pedidas, para termos uma equipa decente, competente, autónoma, não sei o que mais. De repente houve ali uma mudança de guião, depois podemos... Quem é que terá perdido o guião? Não foi o Palhinha? Pois, não sei. Mas o que é triste nisto é que aquilo é tudo feito com boas intenções. É o que mais me custa. Eu até me custa neste caso. Por exemplo, sobre o déficit, não sei o que, acho aquilo tudo uma vergonha. Mas neste caso da Caixa Geral de Depósitos, toda a gente no início estava bem intencionada. É extraordinário. Eles queriam mesmo ter uma equipa autónoma, super profissional, barrada contra influências políticas. E tudo descambou. O mundo é tramado. É isso mesmo. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara estéril. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se considera autoritário e não se sente também um bocadinho arrogante, Ricardo Araújo Pereira? Pois, eu pus só autoritário porque, enfim, arrogante é preciso ter uma autoestima muito superior à minha. Mas... E dogmático e deselegante? Dogmático e deselegante, sim. Deselegante também podia ter posto, mas... Autoritária, arrogante, dogmática e deselegante foi a forma como Manuel Alegre descreveu a atitude do Ministro Santos Silva sobre o acordo ortográfico. Sim, o Ministro Santos Silva, perante um quadro em que o acordo ortográfico não é adotado por muitas das pessoas que usam a língua. Por exemplo, pelos jornais, pelos colunistas de jornais, às vezes por jornais inteiros, em que até semanalmente no órgão oficial do Estado continuam a dar-se calinadas ou por sobrecorreção, como fatos em vez de factos, que não mudou. Não mudou! Pessoas do... Não mudou. Etc. E depois da Academia das Ciências ter dito, bom, isto realmente, se calhar, no mínimo fazia-se aqui uns acertozinhos. O Ministro disse, não. Não é a altura de pensar nisso. Pois, não é. Fica mais tarde, depois de tentar que Angola e Moçambique ratifiquem, porque ainda não ratificaram. Exato. Lá está, essa é outra. Mas eu creio que Augusto Santos Silva diz isto porque isto não lhe... o acordo ortográfico não o comove. Quer dizer, o vocabulário que ele usa não foi tocado. A palavra malhar continua a ser escrever-se como antigamente. Por isso, para ele está tudo bem. Agora, as pessoas que querem, de facto,
usar palavras com consoantes mudas e tal, e dizer para, Augusto, estás-me a aleijar, não podem. Augusto é o Santos Silva, atenção, não estava a fantasiar com o Império Romano. Sim, Não, para Augusto está-me a doer, ou até com eventuais namorados que eu possa ter. Não era isso tudo. Como é que compreende a intransigência do Governo nesta matéria, Pedro Mexia? É do costume. O PS, nesta matéria, foi sempre comer e calar. Nunca, a Manuela Alegre é uma das honrosas exceções. Há algumas pessoas da área da faz poemas. Algumas pessoas da cultura da área do PS que também são exceções, mas o PS nunca quis discutir. Aliás, é muito engraçado. A pouca disponibilidade sempre que houve dos acordistas para querer discutir. Eu tive várias vezes, quer convidado para participar, quer convidado para assistir a debates sobre o acordo ortográfico, em que me foi comunicado uns dias antes: a pessoa que estava a defender o acordo afinal não vem. Mas isto não foram 1, nem 5, nem 10 vezes. Afinal não vem. Porque é difícil, porque é tão aberrante que é muito difícil discutir. E, portanto, o que é engraçado é que, por exemplo, hoje no Expresso há uma carta, um artigo de 3 especialistas, digamos assim, um dos quais o professor Malaca Casteleiro, que é o pai do bebé, do acordo, e que acusa a Academia das Ciências daquilo que ele se pode acusar a si próprio, porque tudo o que ele diz sobre a Academia das Ciências é aplicável ao acordo. É aplicável à história do acordo. É um clássico, quem diz é quem é. Ele diz, isto é uma manobra duvidosa, que não tem rigor científico e não ouviu os especialistas. É isso. Obrigado, professor Malaca Casteleiro, é uma manobra duvidosa, sem rigor científico, que não ouviu os especialistas. Isto é um tema só para especialistas ou poderá, como diz Manuel Alegre, fragmentar a língua e dividir os portugueses? Quer dizer, dividir os portugueses é um bocadinho exagerado, porque isto, apesar de tudo, não comove assim tanto os portugueses. Eu, pertencendo àquela associação dos tipos que, quando escondem o acordo ortográfico, não ficam completamente malucos. Essa associação é vergonhosa. Porque não tem especial intenção. Mas eu não escrevo. Vocês, se forem a eleições... Mas eu não escrevo com o acordo ortográfico, portanto, ainda sou um velhinho da velha... E não escrevo porque há coisas que eu acho que são, evidentemente, aberrantes. E isto... Mas como eu estou mais ou menos numa posição de fora, neutral e tal, vou explicar. Isto é... Num dos partes da balança está um imbróglio jurídico. E no outro está um imbróglio linguístico. E, portanto, se a pessoa gosta mais de juridiquês do que da língua, está a favor do que se mantenha o acordo. Porque é evidentemente complicado. E já houve ratificações de tratados, é preciso andar para trás e para a frente. Agora, quem gosta mais da língua está mais preocupado com a língua do que com o juridiquês. E, portanto, esses, evidentemente, querem que isto volte para trás. Eu, como gosto mais da língua do que do juridiquês, e tendo em conta a posição da Academia das Ciências, parece-me evidente que se devia tentar fazer alguma coisa. À altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta meia pensão. Meia pensão ou menos, porque não sei muito bem em que regime é que vai ficar Julian Assange, porque vai haver eleições no Equador. Como sabe, ele está na Embaixada do Equador em Londres há 398 anos. 24 anos, e o candidato da direita, que não é o favorito, diga-se de passagem, mas provavelmente vai passar a uma segunda volta, onde pode vir a ganhar, diz que se for eleito presidente do Equador, que o tira de lá para fora. Porque ele diz que os contribuintes do Equador estão ali a sustentar o senhor e que já há mau ambiente na embaixada, porque ele deve ser um moço encantador. E ele, tudo indica, pelo que eu li nas notícias, que ele, se ele for dispensado da Embaixada do Equador, será preso em 0,025 segundos. Porque há para aí 40 polícias do outro lado do passeio à espera que ele venha cá fumar um cigarro, quanto mais sair. E, portanto, seria interessante que se houvesse este pequeno tumulto, porque de repente houve uma série de pessoas que adoravam Julian Assange até às eleições americanas, quando ele começou também a tentar boicotar, a tentar afundar a campanha de Hillary Clinton, e as pessoas perceberam, se calhar este tipo não é encantador. Bem-vindos. O João Miguel Tavares decreta quinta-feira e outros dias. Quinta-feira e outros dias. Isto, sem dúvida, é a maior notícia da semana, se não do ano. Isto, Quinta-feira e Outros Dias, é o novo livro de Aníbal Cavaco Silva, as suas memórias dos anos da presidência, e a notícia não está aí, mas no facto de ser um bom título. É verdade. É um bom título. Aníbal Cavaco Silva escreveu um ótimo título de um livro. E a partir daí o mundo está dos avessos. Isto
depois da eleição do Trump é o meu maior choque. Confesso, é um bom tema para ti também. E é um bom tema para mim, acho porque que é acontecia às quintas-feiras. Quinta-feira, porque é quinta-feira? É quando ele se reunia com o José Sócrates. E então há coisinhas para contar. Vamos lá ver se é no primeiro volume que vem o filé mignon. Ou se É ou no tem primeiro? Não, isso segundo. eu já sei, não. É no primeiro. O filé mignon está no primeiro. Sim. As escutas? Não, José Sócrates está no primeiro e depois o segundo é já depois, acho eu. Pronto. O Ricardo Araújo Pereira decreta 76. 76, que tem a ver com o filé mignon também, porque 76 mil euros é o valor que o Ministério Público suspeita que aquele blogger que... Manuel Abrantes. Exato, que toda a gente dizia que era um senhor que não existia e tal, e que se verifica que de facto não existia, era um pseudónimo, embora muita gente na altura tenha garantido que era, claro, não era malícia, era um homem. É um homem, confirma-se, já vi as fotos agora. Coincidia, por exemplo, ele gostava, era muito de defender o governo do Sócrates por amor e de criticar as medidas dos adversários. Mas também não é impeditivo. Não é impeditivo. Tu também trabalhas por amor e recebes. E recebo, exatamente. Mas aqui, o que se dizia é que era só amor. Afinal, ele recebeu 76 mil euros para escrever. Parece muito, não é? Parece muito. Mas, É menos do que a crítica literária em França. Exatamente. Mas eu também tenho um blog. Não, lá está. Mas não é só isso. É que, dito assim, 76 mil euros para dizer bem do Sócrates parece muito, mas o esforço de imaginação Exato, que é isso. preciso. É uma obra de ficção. Eu claro. lembro-me de às vezes acompanhar posts daquele blog e as minhas filhas estarem a ler o Harry Potter e eu disse, vocês acham isso imaginativo? Vocês vão ficar malucas com isto. Vocês a seguir a J.K. Rowling vão ler este senhor, este Miguel Abrantes. E Achas que foi explorado, portanto? acho que sim, acho que é barato, isto é barato. Está concluída assim mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.